tarde nesta casa de orações, onde certamente Jesus se faz presente aqui entre nós, através dos seus trabalhadores do plano espiritual, através do mentor espiritual desta casa, que a todos abraça de uma maneira muito amorosa e muito fraterna, para que a gente tenha uma boa tarde de explanação e de aprendizado dos ensinamentos que esse homem extraordinário nos deixou quando aqui esteve entre nós. Pois bem, hoje nós vamos falar de um personagem do Evangelho que ele vem sendo mal visto durante todos esses séculos, desde a época de Jesus. E ele vem sendo acusado como o traidor, como o falso amigo, aquele que a gente não pode confiar porque vai nos trair pelas costas. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, deve conhecer, Judas Iscariotes. Todo mundo conhece Judas Iscariotes? Já ouviu falar dele? Quem foi Judas Iscariotes? Bem triste. Foi aquele apóstolo que, após ser escolhido por Jesus para fazer parte do seu colégio, traz Jesus no último momento. E esse homem, antes de ser apóstolo, antes de seguir Jesus, ele era comerciante. Ele vendia peixes, ele vendia quinquilharias no mercado. E quem conhecia Judas melhor, dizia que ele era um homem muito educado, um homem muito culto, sabia muita coisa, era um homem muito inteligente, muito alegre, mas ele era um comerciante. Então a cabeça dele pensava sempre em dinheiro. Então o negócio de Judas era o seguinte: ele comprava coisas, revendia e depois contava os lucros. Ele entendia muito de contabilidade. Tanto que Judas, ele foi escolhido para ser o tesoureiro do grupo de Jesus. Era ele que tomava conta da bolsa de ofertas, de todo o dinheiro que era arrecadado pelo grupo para ajudar nas suas pregações, ficava na mão de Judas. Ele administrava tudo isso. Enfim, ele era um homem também que tinha muita ambição. Ele gostava demais de dinheiro. E ele tinha muita preocupação com as coisas da matéria. Então o negócio dele era dinheiro, era riqueza, era poder. E ele pouco se importava com as conquistas mais importantes, que são as conquistas do Espírito. Aquelas que efetivamente a gente vai levar quando partir deste mundo material. E ele, de todos os apóstolos de Jesus, parece que ele foi o único que não entendeu muito bem o que Jesus veio fazer aqui. Não entendeu a mensagem do Mestre. Jesus veio nos falar da imortalidade da alma, do espírito imortal que somos. E ele falava muito sobre um reino que ele estava construindo. E Judas confundiu tudo. Ele entendeu que esse reino que Jesus se referia era um reino aqui na terra, com toda aquela coisa de rei, rainha, dinheiro e tudo mais. Ele não conseguiu compreender que o reino a que Jesus se referia era o reino que nós construímos em nossos corações. Aquele reino que a gente, aos pouquinhos, vai construindo dentro de nós. E como esse reino não era implantado, Judas começa a ficar impaciente. Ele começa a ficar inquieto. E ele resolve, então, dar uma ajudinha para Jesus, para que ele conseguisse implantar logo esse reino. Ele achava Jesus muito pacífico, com aquela coisa de perdoa o inimigo, oferece a outra face. Ele achava que Jesus não aproveitava as oportunidades que ele tinha de se aproximar das pessoas importantes para dar andamento nesse reino. Aí ele resolve intervir e dar uma ajudazinha para Jesus. E o que ele faz? Ele conhecia muita gente influente. Então ele pensa na cabeça dele assim: eu vou procurar essas pessoas importantes,
faço um trato com elas, faço um acordo. Eu entrego Jesus e, em troca, eles me dão um cargo importante. Então, quando eu tiver esse cargo importante, eu liberto Jesus, porque eu vou poder fazer isso. Implanto o meu reino aqui na terra e Jesus segue falando aí das coisas do Espírito, da paz, da bondade, da caridade. Só o que Judas não contava é que ele também fosse ser traído. Porque ele entrega Jesus e aí ele vai o quê? Cobrar dos sacerdotes o cargo que tinham prometido para ele. Só que não dão. Eles riem de Judas, dão lá as 30 moedas, falam, mas e agora? O que eu faço? Fala, agora o problema é teu. E Judas começa a acompanhar todo o calvário de Jesus. E chora muito, porque ele amava Jesus. Ele amava muito. E quando ele vê que as coisas estão indo para a morte, para a crucificação de Jesus, e que ele não vai poder fazer nada, o plano dele deu errado, o que ele faz? Ele fica cheio de remorsos e acaba se suicidando. Então a gente vê que Judas, sob o nosso ponto de vista, ele fracassou. Ele foi um discípulo iludido e fracassado. Só que esse fracasso de Judas, essa queda de Judas, nunca tirou dele a condição de filho de Deus. Nunca tirou de Judas a possibilidade de ele se salvar, de ele se regenerar. Porque ele fica cheio de remorso, depois ele passa para o arrependimento, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a sua reparação. Ele vai pagar todas essas dívidas através do quê? Das diversas reencarnações que ele passa a ter então. Nós sabemos, através do médium Chico Xavier, que Judas passa muito tempo nas zonas inferiores da espiritualidade, sofrendo muito, até que ele começa a reencarnar e passa por várias reencarnações muito sofridas, porque ele também passa a ser perseguido por ser um seguidor de Jesus. E ele vai completar a sua obra de salvação desse equívoco que ele cometeu 1500 anos depois, 15 séculos depois, numa fogueira da Santa Inquisição, onde então ele acaba com todas as suas penas purificadoras. Essa história de Judas me lembra muito a parábola da ovelha perdida. Vocês conhecem a parábola da ovelha perdida? Já ouviram falar dela, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre ela, para depois a gente trabalhar. Essa parábola, Jesus contou certa vez, junto com mais duas, quando ele foi cear, ele foi comer na casa de uma das pessoas mais importantes ali de Jerusalém. E quando ele está comendo, chega até essa casa muitas pessoas que eram chamadas de pecadoras, né? Muitos fariseus, muitos publicanos, mulheres de vida duvidosa. E como as portas e as janelas da casa ficavam abertas, todos entram para ouvir o que Jesus tinha para contar, para falar. E quando esses pecadores entram, começa no ambiente um certo zum, porque as pessoas começam a criticar Jesus e falam assim: esse homem não só recebe os pecadores, como come com eles. E Jesus, quando percebeu as críticas que estavam sendo feitas, ele conta então 3 parábolas. 3 parábolas que vêm contar para a gente até hoje do amor que Deus tem por cada um dos seus filhos.
que Ele não deixa ninguém ficar perdido. Então Ele conta a parábola da moeda perdida, Ele conta a parábola do filho pródigo e conta a parábola da ovelha, que a gente vai contar um pouquinho. Então Jesus falou que tinha um pastor que tinha um rebanho de 100 ovelhas. E uma ovelha se perde. Uma ovelha se extravia do rebanho. E quando ele chama todas as ovelhas de volta à tarde, ele vê que está faltando uma. E o que ele faz? Ele deixa as 99 ali amparadas, bonitinhas, e vai buscar aquela que se perdeu, até encontrar. Ele não sossegou enquanto não encontrou aquela ovelha que estava perdida. E aí quando ele encontra essa ovelha, o que ele faz? Dá um pito nela? Dá uma bronca? Não. Ele coloca essa ovelha nos ombros, traz de volta para junto das outras, cheio de alegria, e chama os vizinhos, e chama os amigos para comemorar com ele, porque ele tinha encontrado a ovelha que tinha se perdido. Essas 100 ovelhas de que Jesus fala na parábola representam o quê? Toda a humanidade. Toda a humanidade, não somente nós, mas todas aquelas que estão espalhadas pelas casas, pelas moradas da casa de Deus. No nosso caso, aqui da terra, o pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus. Ele é o pastor que toma conta desse rebanho do qual a gente faz parte. E as ovelhas, obviamente, somos nós. E aí a gente pode perguntar assim: por que a ovelha se afasta do rebanho? Por que a ovelha vai lá para longe, correr perigo? Por quê? Ela pegou o caminho errado. Pegou o caminho bem errado. E ela foi atrás do quê? Coisa errada. A gente pode dizer que essa ovelha, ela pegou um caminho errado, ela foi atrás de coisas para satisfazer o seu apetite. A ovelha olhava para longe e falava assim: aquela grama ali embaixo, lá longe, aquela grama é que é boa. Aquela é mais alta, tem mais, é mais verdinha, é mais macia. E vai indo atrás daquela grama para satisfazer o seu apetite. Só que aí o que acontece? Ela vai se afastando e acaba entrando por um caminho errado e chega num ponto que ela não consegue mais voltar. Ela não sabe mais como voltar e nem consegue mais ouvir o pastor chamar todo mundo de volta. E se a gente for analisar, nós temos outras ovelhas perdidas que Jesus foi buscar na época que ele estava aqui entre nós. Ele foi buscar Pedro, que era teimoso, que era impetuoso. Ele foi buscar Maria Madalena, que se perdia pelo apetite da vaidade. Foi buscar Saulo no caminho de Damasco, que tinha fome do quê? Tinha fome de poder, tinha muito orgulho. Ele foi buscar Zaqueu, que também tinha muita vontade de dinheiro, era ganancioso. E se a gente for olhar bem a nossa vidinha, como é que a gente leva a nossa vida, nós vamos ver que nós também temos nos extraviado. Que nós também temos sido levados pelo nosso apetite para longe do rebanho. Ou não? Não é só apetite de fome, que muita gente come demais, né? Mas não é esse. Muita gente bebe demais. Mas nós temos outros tipos de apetite, né? Nós também somos ambiciosos, nós também queremos coisas de ordem material, nós também temos os nossos acessos de raiva, de ciúme, de inveja, nós também gostamos de falar mal dos outros,
gostamos. Não, Rui? Falando também, né? E muitas vezes a gente se preocupa, nós também nos preocupamos mais, né, em ter coisas do que em ser pessoas melhores. De certa forma, foi a nós que Jesus contou essa parábola, porque nós somos as ovelhas desse rebanho. Nós que ainda hoje, 2000 anos depois da passagem de Jesus por aqui, ainda nos negamos a cumprir a lei de Deus. Ainda nos recusamos a fazer só coisa boa, a praticar só o bem. Porque o seu Rui estava falando, e conta aqui também, né? Que a gente fala assim, mas eu não faço mal. Mas quem não faz o bem, de certa forma, está fazendo o mal. Porque toda oportunidade que a gente tem de fazer o bem e não aproveita, a gente fez o mal. Eu brigava muito com um amigo meu, quando ele me falou isso, eu falava, imagina, como assim eu não faço o bem e estou fazendo o mal? Tá. Porque você, ao não fazer o bem, você abre espaço para o mal. Então, mas tem uma coisa muito legal nessas 3 parábolas. Tem um consolo muito grande nessas 3 parábolas, porque elas nos dizem que ninguém vai ficar perdido para sempre. Ninguém. E onde que a gente vê isso na parábola? Quando Lucas nos diz que o pastor procurou a sua ovelha até que a encontrasse. O que significa que esse pastor não vai descansar até que todas as suas ovelhas estejam a salvo. Até que todas as suas ovelhas façam a sua obra de salvação. Que é o quê? A sua transformação moral. Aquela transformação que nos deixa pessoas melhores. Aquela transformação que vem através da vivência do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Então não tem dúvida sobre isso, né? Não temos dúvida também de que Deus, Ele jamais castiga os que erram, os que se extraviam, os que se desviam do caminho. Ele sempre vai dar o recurso necessário, o socorro necessário para aquele que se perde. Ele vai Mostrando... dar uma sentença. Oi? Ele vai dar uma sentença. Não, ele vai dar ajuda mesmo. Ajuda, né? Para salvar. Ele vai ajudar mesmo. Não é porque ele não castiga. Nós vamos falar dessa sentença que você está se referindo depois, que a gente vai ver que essa sentença não é ele quem nos dá. A gente vai falar já já. De maneira que Deus sempre envia o nosso socorro para a gente, mostrando o seu amor. Nós somos filhos dele. Nós somos criaturas dele. E ele é o quê? Amor. E é com esse olhar que ele nos olha, com olhos de amor. Nós somos para Deus, somos todos anjos. Olha só que legal. Para ele, nós somos anjos, desde o momento em que Ele nos cria, porque Ele não vê do jeito que a gente está hoje, nesse estado de imperfeição tão grande, ainda praticando o mal. Não, Ele já nos vê como anjos. Por isso que Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer que a gente seja traído, muito pelo contrário. Ele quer a nossa redenção. Ele quer que nós tenhamos vida plena. Ele quer somente a nossa felicidade. É isso que Ele quer. E não tem lição mais consoladora em todo o Evangelho do que isso. Que ninguém vai ficar perdido para sempre. Porque Deus não quer. Então a gente já viu que Deus não castiga ninguém. Deus é só amor. Ele sabe que essas nossas fugidas para longe, esses nossos erros que a gente comete, são tudo causa
desse estado de imperfeição em que nós estamos. Não somos perfeitos ainda. E todo mundo aqui erra. Todo mundo aqui erra? Um pouquinho? Todos nós erramos. E Deus sabe que nós erramos. Mas o que Ele espera de nós? Que a gente não erre mais? Um dia a gente não vai errar mais. Com certeza vai chegar esse dia que a gente não vai errar mais. Mas neste momento estamos errando. Ele espera o quê? Que a gente corrija o erro. Que a gente não fique ali patinando no erro. Ele considera que a gente pode errar. Mas Ele também considera que a gente tem o dever de consertar o que a gente fez de errado. E espera mais também. Ele espera que já que a gente errou, que a gente aprenda com esse erro. Que a gente tire desse erro uma lição. Porque se a gente erra e não aprende nada com isso, o que vai acontecer? A gente vai errar de novo. A gente vai fazer o mesmo erro, que é o que a gente está fazendo há milênios. A gente não tem aprendido muito bem com os nossos erros. Eu vi uma pessoa errando e para mim está se matando com as próprias mãos, mas eu não tive jeito para dar porque quer errar. Não é que a pessoa... Ninguém quer errar, na verdade. Qual é o seu nome? Lourdes. Eu acho que ninguém quer errar. Eu não sei por que ele está fazendo aquilo, porque está prejudicando a sua vida. Exato. E ninguém quer o seu próprio mal. Nenhum de nós quer errar. A intenção de todo mundo é acertar. Eu até deixei, porque eu não consigo. Aí que entra uma outra coisa que a gente vai falar também, que é o livre-arbítrio. Todo mundo tem a liberdade de escolher o que vai fazer. Nossa, né? mas ele vai saber judiar mesmo. Pois é. São escolhas. Judas escolheu isso também. Eu visitei para que ele ficasse feliz a ponto que ele perdeu a mãe e o pai. Aí ele levantou a autoestima, mas depois ele foi buscar o errado. Então, foi mais forte. Né? São os instintos mais fortes que a pessoa tem e que às vezes não consegue dominar. Como a gente não consegue dominar outros. Né? Tem gente que não consegue dominar falar mal dos outros. Tem gente que não consegue dominar a inveja. Tem gente que não consegue dominar o ciúme. Aí eu coloquei assim, eu não vou aceitar isso, meu pai e minha mãe não ensinou isso, eu sempre estou do lado certo, né? Não posso fazer isso. Eu não sei até onde vai agora. Mas a tua palavra, com certeza, se não floresceu agora, se não deu fruto agora, em algum momento vai dar. Porque Ele é eterno também, Ele é eterno, Ele é imortal. Né? Então a gente vai, Ele considera as possibilidades. Boa, né? Foi muito boa. Lógico. Só sou eu também, né? Nessa situação. Mas um dia Ele vai aprender com esse erro também. Todos nós temos isso. A gente vai, com o tempo, aprendendo com os erros também. Não se aprende só com acerto. Ele vai lembrar que eu abandonei porque eu não queria aqui. Se não for nesta, vai ser na próxima. Tá. Se não for aqui, vai ser no plano espiritual. 29 anos. Em algum momento, isso vai dar fruto. Agora vamos ver que dia que a ficha vai cair. Exato, a ficha cair. Pode cair agora, pode cair no plano espiritual, pode cair na próxima encarnação, mas cai. Tá? Tu vai ver Não tem 20 problema. anos e na hora vai cair. Né? Cai. A gente também compreende pela doutrina espírita que Deus não castiga, mas também não perdoa. E porque Será? Deus não castiga, ele vai continuando naquele erro. Meu Deus. Não. Nosso caminho é a Talvez perfeição. é isso, né? Não, estamos todos fadados à perfeição. Todos seremos perfeitos um dia. Aí Deus também não perdoa. Por que Deus não perdoa? Porque Ele não se magoa conosco. Quando é que a gente tem que perdoar alguém? Quando alguém nos faz alguma coisa e a gente fica magoado, a gente fica ferido, a gente fica sentido, triste. Aí a pessoa vem e pede perdão e a gente perdoa. Mas Deus está muito acima de tudo isso. Então nada que a gente fizer para Deus vai magoá-lo. Por isso que Ele não tem necessidade de nos perdoar. Mas, se
existisse esse perdão de Deus, ele viria, sabe por onde? Como que Deus demonstraria esse perdão para a gente? Pela reencarnação. Todo mundo sabe o que é reencarnação? Todo mundo já ouviu falar de reencarnação? Explica mais um pouquinho, meio assim, mas já? Eu não entendi. Que somos espíritos imortais e que vamos e voltamos. Vamos, quando desencarnamos, vamos para o plano espiritual e depois voltamos aqui para a Terra, num outro corpo de carne, para seguir o nosso caminho de evolução. Isso é reencarnação. É voltarmos aqui para a Terra e termos uma nova oportunidade de existência, de aprendizado, de tentar ser melhor. Isso é reencarnação. E Deus nos dá várias oportunidades de reencarnarmos, de virmos e tentar ser melhor, de voltarmos aqui e consertar tudo aquilo que a gente fez de errado. Porque toda vez que a gente faz alguma coisa errada, nós temos uma dívida com a lei de Deus. Deus tem uma lei, né? A lei divina. Toda vez que a gente faz alguma coisa errada, a gente tem, ele vai marcando na caderneta, tá? Uma dívida. E nós temos uma dívida muito grande com Deus, porque a gente vem errando há muito tempo. Os compromissos com Deus é muito sério. Mas quem acredita e confia nele. Exatamente, né? Então nós temos lá a nossa dívida, temos um carnê para quitar com Deus. Tanta dívida que a gente tem. E o que Deus faz conosco? Ele permite que a gente vá pagando essa dívida com Ele através das reencarnações. Então a gente vem, acerta um pouquinho daquela dívida, depois a gente volta, acerta mais um pouquinho daquela dívida. Ele permite que a gente faça esse acerto de contas com Ele em prestações. Em prestações. E toda vez, quando a gente tem a nossa lei aqui da Terra, e a gente infringe uma lei, não cumpre uma lei, o que acontece com a gente? Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é uma delas, né? Mais coisas tem. Mas tem lá, respeitar o próximo, honrar pai e mãe, né? Amar o próximo como a si mesmo. Sim. E a gente às vezes não dá conta. Né? Mas aqui na Terra, por exemplo, tem uma lei de trânsito. Eu tenho que atravessar na faixa de pedestre. E eu não atravesso. O que acontece? Tem muita gente passando. Eu posso ser atropelada. Né? Aí eu tenho um carro e passo no farol vermelho. Tá certo? Não. O que acontece comigo? Eu levo uma multa. Posso atropelar alguém. Né? Às vezes, não, quando eu faço isso mais vezes, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um cursinho de novo. Um curso de reciclagem, eu tenho que fazer de novo. Para reaprender aquilo que eu esqueci ou que eu não aprendi direito. E é assim que funciona com a lei divina. Não fiz direitinho, volto para tentar fazer direito. Volto para tentar consertar. Reciclar. As reencarnações são reciclagens que a gente faz. Para tentar ser melhor, para tentar nos melhorar. E a gente vai fazendo isso, e isso demanda, isso requer muito empenho, requer muito trabalho, requer muita dedicação, requer muito esforço, porque nós é triste. A gente não é fácil, a gente é rebelde ainda. Né? Então a gente podendo, a gente faz coisinha errada. Só dá uma brecha que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu fui rico numa encarnação. Aí eu fui avarento, eu fui miserável, não ajudava ninguém, o dinheiro era só para mim. Acertei? Não. Aí volto em outra existência para tentar melhorar, para tentar ser mais caridoso, para tentar ser menos egoísta. E assim eu vou indo, né? E nada na nossa vida
é castigo de Deus. Nada. Educa. É isso aí. Essas reencarnações que a gente tem são educadoras. Porque o que acontece? Nós temos um caminho para seguir. O caminho reto. O caminho do amor. O caminho de Deus. Aí eu, como sou uma ovelha rebelde, o que eu faço? Eu me afasto desse caminho. Não é? Me afasto desse caminho, movido pela minha ambição, pelo meu apetite. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Quando eu vou me afastando demais desse caminho, tem uma cerca. Eu bato numa cerca chamada dor. Dor. E essa cerca, essa dor, me faz voltar para o caminho reto. E isso é para nos reeducar. Não é para castigar. Em cima do medo eu volto para o certo. Então essa dor que muitas vezes a gente acha que é castigo de Deus, que é a sentença de Deus, não é. Na verdade é um convite para que a gente se reeduque. É um convite para que a gente volte para perto de Deus, que a gente volte para perto de Jesus, que a gente volte para perto do amor, que é onde a gente tem que estar sempre. Não é? Então, não tem essa de que Deus nos castiga, de que Deus quer que eu sofra, de que Deus descuidou de mim. Ele não descuida de ninguém, de nenhum dos seus filhos. Ele está sempre ali, do nosso lado. Nós é que fazemos escolhas erradas e acabamos saindo de perto dele. Outra coisa. Consequências do que fazemos. Muita gente fala assim, dizem que eu estou colhendo o que plantei. Eu não plantei isso. Eu estou colhendo na horta de alguém aí. Não está. Ninguém colhe na horta de ninguém. A horta é nossa. Nós plantamos o que queremos. Então ninguém vai plantar cebolinha e colher moranguinho. Não vai. Vai colher cebolinha. E essa horta é minha. Ninguém vai colher por mim e eu não vou colher na horta de ninguém. Essa é a lei que a senhora falou. De consequência, que chama lei de causa e efeito. Tudo que eu faço tem uma resposta. Tudo. Nada do que eu faço fica sem resposta porque é lei. E é uma lei do universo inteiro. De maneira que nós, na nossa teimosia, na nossa rebeldia, a gente vai repetindo esse ciclo reencarnatório que constitui o quê? Nós erramos e o erro é o quê? Um ato de desamor. Um ato de afastamento de perto de Deus. Aí o que acontece comigo? Eu me arrependo do que eu fiz. E o arrependimento é o quê? É quando a consciência da gente fala assim, fiz o que não devia ter feito. Errei. Esse é o arrependimento. E esse arrependimento tanto pode vir aqui, como a gente já falou, enquanto eu estou encarnada, e aí fica mais fácil da gente poder consertar, ou quando eu estou desencarnada no plano espiritual. Que aí eu me dou conta do que eu fiz e falo, nossa mãe, quanta bobagem que eu fiz. Eu preciso consertar isso. E aí começam então as nossas reencarnações. E muitas vezes a gente vem para cá para ser provada só. Vamos fazer uma prova. Vamos ver se você aprendeu mesmo o que você está falando que você aprendeu? Então vamos lá. Então eu venho aqui para passar por uma prova. E quem que aplica a prova em mim? Quem que aplica a prova na escola? O professor. O professor. E quem que são os nossos professores aqui quando a gente tem que fazer uma prova? Que representam. Via de regra são os nossos inimigos. São aqueles que nós prejudicamos de alguma forma no passado. Eles é que vêm e muitas vezes eles estão aonde? Dentro da nossa família. É o marido, é o filho difícil, é a sogra, no trabalho, é o chefe, é aquele companheiro de trabalho difícil
Eles é que vêm fazer a prova na gente. Então eles vêm fazer o teste. Vamos ver se você aprendeu. Aí o teste da paciência, da resignação, da indulgência, do perdão. Essas são as provas pelas quais a gente tem que ser aprovada ou não, de acordo com como a gente reage perante isso. Se eu for aprovada, passei no teste da paciência, consertei tudo. Não, eu volto na outra encarnação para acertar, para fazer o teste da indulgência ou do perdão, ou do que quer que seja. Se eu for reprovada, eu volto uma outra existência para fazer a mesma prova, até eu cansar de tanto errar a mesma coisa e aprender e dominar aquele meu vício. Isso eu vou fazer pelas vias da reparação. Eu vou reparar o meu erro fazendo como? O bem, trabalhando no bem. É assim que eu vou fazer a reparação. Isso a doutrina espírita vem nos explicar muito bem. Como é que é todo esse processo desses ciclos reencarnatórios da gente. Erro, arrependimento, reparação. E assim a gente vai vivendo há milênios. E como é que a gente pode então se consertar? A gente se conserta seguindo as orientações de Jesus. O que é que Jesus falou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que fácil. Viu por quê? Olha se é fácil ou não é a gente sair dessa roda dessas reencarnações. É só fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Foi isso que Jesus falou. E a gente não dá conta. E não tomar seu santo nome em vão. Também. Que a gente fala cada coisa em nome de Deus, né? É verdade. Então, que seria muito simples, que Jesus simplificou tudo em dois mandamentos só, a gente não está dando conta. Agora, passando para um outro aspecto, eu tenho que amar ao outro como eu me amo. Eu preciso me amar. Eu preciso me respeitar. Porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Eu faço esse exercício comigo. Se eu não me perdoo, como é que eu vou perdoar o outro? Não tem como. Porque a gente não perdoa nem a gente mesmo. Acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente vai tendo que se amar, se respeitando, tendo misericórdia por nós. As naturezas das pessoas tem momento que é difícil, não tem entender o outro. A gente ainda não entende. A gente não entende nem a gente, na verdade. Às vezes a gente entende, mas o outro bate na tecla e diz que é assim. Mas é que cada um vai ter o seu momento. A gente está num momento que compreende tal coisa, o outro ainda não chegou nesse momento, mas compreende outra coisa que a gente ainda não entende. Então está cada um num degrauzinho. Então a gente vai se amando. E amar-se não é dizer, eu sou o máximo. Não. Amar a si mesmo é se compreender, é se conhecer. E se conhecendo os defeitos que a gente tem que consertar. E fazer o esforço para se consertar. Isso é se amar. Isso é gostar de você. Fazer todo o possível, todo o trabalho para ser uma pessoa sempre melhor. E assim a gente vai. E assim a gente vai saindo, pouco a pouco, dessa condição de ovelha desgarrada, vai passando para a condição de ovelha disciplinada. Vamos voltando ali para perto do rebanho, até que um dia todos nós seremos perfeitos. Nós seremos aqueles anjos que Deus vê em nós o tempo inteiro. E aí,
a gente vai falar assim, bom, então como é que eu posso acertar isso? Como é que eu posso começar essa minha obra de salvação a que Jesus se referia? Que é o quê? Se tornar melhor, se transformar moralmente. A gente tem que começar aonde a gente está. E onde nós estamos? Na família que estamos, no trabalho que estamos, na comunidade que estamos, no centro espírita em que estamos. Porque lá nós certamente vamos encontrar muito campo de trabalho, muita necessidade da gente se aprimorar. Quem não tem problema na família? Quem não tem pessoas difíceis na família? E a gente tem que resolver da melhor maneira possível. Então a gente começa aonde está e usa o que tem. E o que nós temos para começar esse trabalho de melhoria íntima? Tudo que Deus nos dá, e não é pouco o que Ele nos dá. Nós temos um corpo físico perfeito. Nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus. Nós temos amigos encarnados e desencarnados que nos ajudam nessa jornada. E fazer o que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance? Não adianta eu falar assim, eu queria trabalhar lá na África. Trabalhar lá no Médicos Sem Fronteira. Nossa, seria maravilhoso. Mas eu posso fazer isso agora? Não dá. Então eu começo aonde? Na minha casa, com a minha família, na minha comunidade. E aí eu sempre vou ter alguma coisa que fazer. Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Todo mundo. Porque a gente não ajuda só com dinheiro, não ajuda só com remédio, só com roupa, só com alimento. Nós ajudamos com uma palavra amiga, com um elogio, com uma palavra de incentivo, com uma prece por alguém necessitado. E isso todo mundo aqui não pode fazer? Pode. Pode. Todos nós podemos fazer isso. De maneira que, assim como Jesus foi buscar todas aquelas ovelhas durante a sua passagem por aqui, Ele também está ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, sempre buscando a gente onde a gente esteja. Só que a gente tem que tomar cuidado para não se afastar dele, para não ficar longe do seu amor, porque Ele é o nosso bom pastor e Ele não vai descansar enquanto cada um de nós não estivermos a salvo ao seu lado, com o seu trabalho de redenção feito, que é a nossa transformação moral. E para isso, meus amigos, trabalho, vontade, disciplina e muito amor no coração. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.